Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu acabei postando esse vídeo aqui na terça-feira porque eu queria fazer o nosso especial de Halloween. Então não vão me agredir nos comentários, pelo amor de Deus. E hoje eu trago 5 personagens sinistros da ficção. Eu não tô fazendo ranking nem seguindo uma regra. Eu tô fazendo essa lista baseada no meu conhecimento de mundo. Então vamos lá. Com o lançamento recente do Dying Light The Beast, a gente fechou a trilogia Dying Light. E o que os 3 jogos têm em comum? Você não vai querer se deparar com um volátil à noite. Dando um breve resumo, você acompanha a jornada de Kyle Crane, um agente da GRE que foi enviado para a cidade isolada de Harran para procurar a cura para o vírus que tomou conta da cidade. E o Dying Light tem uma variedade interessante de infectados. Você tem os mordedores, que são os mais comuns, os brutos, que são os mais fortes e já usam armas, e também tem os voláteis, que só aparecem de noite. E tem um bom motivo para eles aparecerem só à noite, porque eles são os zumbis mais perigosos do jogo. E por que isso? Tenta imaginar o que é pior que um zumbi. É um zumbi que corre, te persegue e é extremamente difícil de matar. Sem falar na aparência dele. Meu irmão, olha isso aqui. É muito macabro. Sem falar que o jogo à noite tem uma atmosfera que só faz ajudar a situação. E é estranho porque no fim de tudo é só um jogo. Mas a questão é que não é o fato de você estar sendo perseguido à noite. E sim o que tá te perseguindo à noite. Então imagina que é isso aqui que tá perseguindo você. Tenso, né? Falando agora de Resident Evil 4, e não. Eu não vou falar do Regenerator, porque já tá manjado. Eu vou falar de um que é muito mais sinistro do que ele, o Verdugo. Cara, nessa lista eu vou levar muito em consideração a aparência dos personagens. E para explicar isso, só veja a aparência do Verdugo. Basta você olhar para algo assim e você já fica com medo. E se a gente pegar e fizer uma comparação entre a aparência dele e a do Regenerator, vocês vão entender o porquê eu digo que ele é mais assustador. Garras lacerantes, olhos vermelhos, um corpo longo, insectoide. E também tem que levar em consideração a gameplay, porque enquanto o Regenerator só vai andando até você, o Verdugo persegue você, ele vai pra cima de você, ele se esconde, ele aparece onde você menos espera. E se você for enfrentar ele, vai ser muito difícil de você conseguir vencer. E parando pra pensar, não precisa você enfrentar ele, porque é mais inteligente você fugir. Saindo do mundo dos games e indo pro mundo dos tokusatsus, vamos falar agora de um monstro que aparece na série policial de Asujibam. Produzido pela Toei Company, nós acompanhamos a jornada de Naoto Tamura, que foi morto após combater a organização criminosa Baiolon. Nisso, ele foi ressuscitado como o policial de Asujibam, que agora tem como objetivo combater a organização criminosa do Baiolon. Funcionava assim, cada episódio trazia um monstro diferente. E o episódio em específico que eu quero comentar se chama Bem-vindos ao Mundo Espiritual. E o monstro que aparece nesse episódio se chama Jiraxunoide, ou Suicidinoide. Assim, pessoal, pra gente hoje em dia, não é nada demais porque, enfim, é só um cara dentro de uma roupa de pano. Mas imagina pra uma criança daquela época vendo isso. Além do rosto da caveira, é como se o corpo dele fosse todo deteriorado. E o principal poder dele é que ele pode ir para o mundo espiritual e levar alguém, o que explica bastante coisa. Mas o que me incomoda mais é o jeito dele de falar. Porque parece até que ele tem uma obsessão pela morte. Por um lado, isso pode ser extremamente sinistro, ou de outro lado, pode ser uma encheção de saco. Gente, numa lista como essa, ele tem que estar. Não por falta de opção, mas porque é prioridade. Spawn, o Soldado do Inferno. Alcimus era um mercenário que, após ter sido morto em uma emboscada preparada pelo seu chefe, ele vai ao inferno. Lá ele faz um pacto com o demônio Malebolgia. Malebolgia promete a ele que ele irá retornar em vida, mas ele o engana, o transformando em um dos seus soldados, chamados de Spawn. Além disso, ele retorna somente 5 anos depois e com as suas memórias apagadas.
A jornada dele é coletar almas para o Malebolgia, montar o seu exército e recuperar as suas memórias. O que torna ele sinistro não é nem o visual dele, por mais que tenha um toque de terror, mas sim o fato de que ele não tem escrúpulo. Quando ele decide que vai matar alguém, não espere que é uma morte tranquila. Por exemplo, quando o Spawn era Al Simmons, ele foi contratado para matar um assassino de crianças, Que mais parece o Terence dos Angry Birds. mas ele acabou não conseguindo. Um tempo depois que ele volta como Spawn, ele descobre que esse assassino de crianças foi solto. Tendo em mente um trabalho que não foi possível ser realizado em vida e tendo em mente que ele pode ir atrás da filha dele, o Spawn vai acertar as contas. Os detetives que estavam atrás dele logo encontram a residência. O problema é que o Spawn já tinha passado por lá. E esse é o estado do assassino. Pois é, e o pessoal de Gotham com medo do Batman. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de um personagem de uma franquia de terror que deu o que falar em 2022. Art, o palhaço da franquia Terrifier. Só passando para avisar que esse próximo filme não é recomendado para menores de 18 anos por ser um filme muito pesado. Então não assistam se você for menor de 18 anos. À primeira vista ele parece só mais um palhaço genérico. E no primeiro filme até que dá pra ter essa impressão. Mas tem um motivo. O primeiro filme foi feito de forma independente. Foi um filme mediano, ele se pagou, beleza. A grande questão foi no segundo filme, porque aí foi que a especialidade do nosso querido palhaço Art veio à tona. A sanguinolência. E foi justamente isso que fez ele ser comentado. Resumindo, o forte da franquia Terrifier não é a história, mas sim a sanguinolência. Meu amigo, esse palhaço do começo ao fim do filme faz um massacre extremamente absurdo. Para vocês terem uma ideia, tinha gente saindo do cinema porque estava passando mal vendo esse filme, de tão cruel que é. E o que é engraçado é porque você gosta do palhaço, porque ele é aquele personagem carismático, sabe, que transmite uma presença, você quer ver ele em cena. É bizarro, eu sei, mas é cinema, pessoal, fazer o quê? E esse foi o nosso especial de Halloween. Se teve algum personagem que vocês queriam que eu tivesse falado, comentem aí, quem sabe a gente faz até uma parte 2. Eu vou ficando por aqui. Boa noite a todos, Deus abençoe vocês e feliz Halloween.